Menina FM. Gostosa de ouvir. Apresenta Retrospectiva 2019. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 30 de dezembro de 2019, antevéspera já do Réveillon, ano de 2020 que está chegando, e hoje nós temos um programa especial. É o Estação Notícia, edição especial retrospectiva. Que, claro, né? Tem os patrocinadores, tem os nossos parceiros, como sempre, a Promenac Canvel, o seu carro novo te espera aqui. Boa tarde, Morgana Fernandes. Quem mais está conosco aqui de parceiros, como sempre, do nosso Estação? A Uralci Implantes, a sua referência em implantes dentários. A Maquinária Chapeação em Pintura, mais de 40 anos no mercado, com toda a qualidade e eficiência que você merece. Cressol, seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Forte Atacadista, economia no atacado e no varejo, tudo para sua casa, tudo para o seu comércio. E Brava Madeiras, ninguém vende mais barato. Pois então, com a Morgana, também boa tarde do Gerson Felipe, do Caleb Moreno. Tudo bom, colegas? Muito boa tarde, Adilson, Morgana e Caleb. Vamos então repassar alguns fatos marcantes e importantes desse ano de 2019, um ano que teve muitos acontecimentos. Boa tarde, Gerson Felipe, Adilson de Souza, Morgana Fernandes. O ano de 2019 foi um ano atípico da última década e nós certamente vamos comentar assuntos relevantes. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Pois é, amigos. Então nós vamos já de imediato, porque temos 1h30 para comentar alguns assuntos pertinentes. Muito obrigado, Morgana, porque ela separou direitinho aqui, tudo certo, a nossa sempre competente produtora, todos os meses do ano que aconteceu. Por exemplo, janeiro, posse do presidente Jair Bolsonaro. Foi um dos primeiros atos que aconteceu nesse ano de 2019. Sim, foi a posse de todos que, né, se elegeram nas eleições de presidente e também de governador. O Carlos Moisés foi também um outro que entrou no governo do estado de Santa Catarina. É isso mesmo, Jair Bolsonaro foi eleito em segundo turno com Fernando Haddad, uma disputa direta contra o Partido dos Trabalhadores e também partidos aliados, com um pouco mais de 55% dos votos válidos no Brasil. Em cidades de Santa Catarina teve alcance de mais 70% da preferência dos eleitores, e em Santa Catarina foi o estado que mais votou em Jair Bolsonaro para a presidência. Isso acaba diretamente influenciando na gestão de Carlos Moisés, que pela primeira vez tem um cargo político, foi escolhido de supetão quando se formou o PSL aqui em Santa Catarina, assumiu o governo e, no entanto, mudanças ocorreram em 2019 até sobre a permanência dele na base aliada entre governadores do presidente Jair Bolsonaro. É uma eleição atípica, não se esperava que Bolsonaro seria candidato eleito do nosso país, mas Gerson Felipe, a gente sabe muito bem no acompanhamento de que Jair Bolsonaro vinha trabalhando através das redes sociais há muito tempo, firmando o nome no cenário nacional da política a fim de oferecer a sua legenda e seu nome para a presidência da República. Foi o grande diferencial, né, da campanha do presidente Jair Messias Bolsonaro, a utilização das redes sociais, e a gente pode dizer que essa dobradinha Carlos Moisés em Santa Catarina e Bolsonaro tinha uma grande expectativa de que pudesse sim atrair grandes investimentos para o estado de Santa Catarina, claro, com a presença maciça do presidente aqui no estado. E o presidente visitou Santa Catarina algumas vezes durante esse ano de 2019, mas a gente foi percebendo um afastamento do Carlos Moisés para o presidente Bolsonaro durante esse ano de 2019. A gente vai comentar isso mais à frente, mas essa dobradinha tão esperada, na prática, acabou não acontecendo, tendo em vista o racha nacional do PSL com a ala que apoia o presidente Bolsonaro dentro do partido, até com a possibilidade da criação do Aliança pelo Brasil. Possibilidade não, a criação que deve ocorrer no ano de 2020. Justamente eu já vou pegar esse gancho, né? Porque em um ano já aconteceu exatamente
isso, né? Muitas mudanças a nível federal e esse afastamento que você citou, Gerson, aqui no estado também, né? Tanto que o próprio presidente já saiu do partido, mais uma leva também estão saindo, né? Já estão visando as eleições municipais do ano que vem, e quem vai entrar nessa onda também de um novo partido é a grande expectativa, tanto a nível municipal como também em outros estados do Brasil, não é, Caleb? É verdade, tanto é que ainda existe a possibilidade de uma reaproximação do Carlos Moisés, atual governador de Santa Catarina, de Jair Bolsonaro, que o Lucas Esmeraldino, que é o secretário de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, tem afirmado que essa reaproximação vai acontecer. Não sabemos se a permanência do Moisés no PSL ocorre até a criação do Aliança para o Brasil, né, que é o novo partido a ser formado no nosso país e que será um partido de ideologia definida. O PSL, o Jair Bolsonaro entrou nele. O Aliança para o Brasil, ele está o criando com apoio inclusive massivo das igrejas evangélicas do Brasil. Mas Ana Campagnolo, deputada eleita, professora, com muito nova, muito jovem ainda, polêmica, tem se oposicionado contra Carlos Moisés, porque desde o início do seu governo não tem se manifestado ideologicamente. E falando em ideologia, Morgana Fernandes, isso tem sido uma marca tanto no governo de Jair Bolsonaro, quanto nas falas de Ana Campagnolo na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, não é mesmo? Isso mesmo, Caleb. Inclusive, a última pesquisa do Ibope apresentando aí rejeição de 38% ao governo Bolsonaro e aceitação de 29%. A maioria dos entrevistados justamente justifica essa rejeição em algumas questões do discurso mais ideológicas. Bom, vocês estavam comentando a respeito da mudança do presidente de partido, e nas eleições para o governo do estado a gente sentiu, principalmente aqui, né, que o PSL teve uma ascensão por conta do presidente. Agora, para as eleições do ano que vem, municipais, com essa troca de partido, vocês acreditam que aqueles candidatos municipais que forem mais para esse lado mesmo do novo partido do presidente também vão ter uma potência maior, assim como o governo teve? Porque a gente sabe, tivemos a soltura do ex-presidente Lula, mas o PT se enfraqueceu bastante nessas últimas eleições estaduais. E agora a tendência é que para as eleições municipais continue também com essa baixa, segundo as últimas pesquisas. Exatamente. E aí o início de 2019, o início de governo de Jair Bolsonaro, já com uma tragédia ambiental, a segunda registrada no Brasil de grandes proporções no mesmo estado, Minas Gerais, Adilson. Barragem de Brumadinho, né? Que se rompeu lá no dia 25 de janeiro e, olha, mais de 200 pessoas morreram, nem todos os corpos foram encontrados, uma comoção muito grande em todo o país, uma mobilização também das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros, enfim, de todas as instituições e em alguns casos até hoje, como sempre do Brasil, né, as famílias choram, as famílias lamentam e não tem todo aquele apoio, aquele respaldo que realmente merecem e que têm por direito, já que seus parentes trabalhavam diretamente nisso. Isso comoveu realmente, como disse, e foi manchete no mundo inteiro, Caleb, né? E Gerson, Morgana, realmente nos chocou demais. Até hoje tem corpos desaparecidos. Infelizmente, o Brasil teve que passar por 2 tragédias dessa para acender o alerta quanto à segurança das barragens de rejeitos no Brasil. Tivemos em Mariana e no ano de 2019, o caso acontecendo no dia 25 de janeiro lá em Brumadinho, e desde então a gente percebe sim as autoridades muito mais voltadas e fazendo muito mais testes para certificar a segurança e a qualidade dessas obras que acontecem aí nas barragens, principalmente no estado de Minas Gerais, que é o estado que concentra o maior número desse tipo de barragem. Pois é, e quando a gente fala em Brumadinho, a questão de foi uma tragédia, um acidente ou um crime, né? Porque a Polícia Federal já indiciou mais de 10 pessoas por falsidade ideológica, uso de documentos falsos, para atestar a estabilidade da barragem. Então, ou seja, não tinha como atestar a segurança da barragem, mas, no entanto, foi atestado isso. Exatamente. E foi o impacto foi tão grande no Brasil.
e a necessidade não só de equipes de Belo Horizonte, de outras cidades de Minas Gerais, é que bombeiros voluntários e também bombeiros da Corporação Militar do Estado de Santa Catarina foram até a localidade, permaneceram por lá e quando voltaram o relato foi realmente de destruição, de pessoas desoladas, tristes, perderam tudo, perderam familiares, a cidade em si, né, sofre, tanto é que a virada de ano, a festa que era programada para todos os anos, esse ano não terá virada de ano, Adilson. Justamente por causa do impacto que a cidade acabou vivendo, 200 mortes, pais de família, jovens, né, e infelizmente a questão dos laudos que teriam sido aprovados sem uma análise específica e apenas para continuidade do oferecimento de um serviço que gerava para a empresa de engenharia milhões por ano. E isso repercutiu em todo o Brasil como um dos maiores desastres ambientais do século. Lamentavelmente, o segundo caso e a impunidade ainda é palavra forte no que diz respeito a Mariana e também a Brumadinho. De tantos assuntos que foram abordados nessa tragédia, um herói, esse dá para se dizer sim, herói, né? Barney, o cão, que fez as buscas, né, de tantas pessoas e em busca de uma pessoa desaparecida também, né, no sul de Santa Catarina, aqui em Içara, depois de participar dessas operações. O Barney, o cão bombeiro, que ficou conhecido por ajudar nesses resgates, acabou morrendo, né, no mês de maio, depois de participar dessas buscas. Infelizmente, um momento triste, né, quando se trata também, claro, o ser humano, todos, né, a gente lamentou, mas a gente classificou esse cão, o Barney, como um herói bombeiro. É verdade. Outro assunto polêmico de 2019... Presidente Bolsonaro assina um decreto que flexibiliza a posse de armas no país, o direito à posse e a autorização para manter uma arma de fogo em casa no local de trabalho. Nós debatemos esse assunto aqui na Rádio Menina, no Sistema Menina de Comunicação, ouvindo especialistas da área da segurança, do direito, para saber se isso seria viável no Brasil e se existiria, então, preparatório e condições da nação, né, absorver essa nova lei. Isso era um discurso de campanha de Jair Bolsonaro. Tanto é... As pessoas achavam que com essa liberação existiria uma matança no país, né, porque ninguém teria controle, ou controle psicológico, principalmente, de ter uma arma, mas foi diferente. Foi diferente do que as pessoas estavam pensando. Exatamente. E aí se usava a realidade de alguns estados norte-americanos. O interessante é observar, Adilson, que sob o governo de Jair Bolsonaro, o Brasil ele bateu o recorde de novas armas de fogo registradas em um só ano. Foram 44.181 armas entre janeiro e novembro de 2019, alta de 24% em relação a todo o ano passado. É o maior número de autorizações para posse, isto é, para ter uma arma em casa, concedidas pela Polícia Federal desde o ano de 2010. A população dizia o seguinte: o bandido cada dia está mais armado e a população desarmada. Essa era, inclusive, a forma que Jair Bolsonaro se manifestava aos seus eleitores durante campanha presidencial. Em 2018, o número foi de 35.758, ou seja, já vinha num crescimento de liberação. Agora, existem várias visões em relação à liberação do porte da posse de armas no Brasil, não é mesmo, Gerson? Com certeza, várias visões, e o presidente Jair Bolsonaro, nessa flexibilização da posse de armas, ele, podemos dizer assim, que ficou no meio do caminho entre o prometido em campanha e o que realmente se concretizou após as eleições. Então nem foi aquela liberação geral que muitas pessoas tinham receio e muitas pessoas pediam também, como também ele acabou então fazendo uma flexibilização que ficou ali nos 50%. Por exemplo, as pessoas têm autorização para manter uma arma de fogo em casa ou no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. Para andar com a arma na rua, aí sim já é preciso ter direito ao porte, cujo temos regras aí um pouco mais rigorosas e rígidas para que a pessoa então possa andar com a arma pelas ruas aqui do nosso Brasil.
Uma paradinha porque eu quero falar da Operação Limpa Pátio Canvel Seminovos, as melhores ofertas para você começar 2020 de carro novo até 30 de dezembro, seminovos até hoje, hein? Até hoje, seminovos de todas as marcas com condições imperdíveis, modelos com entrada, 1 ano de parcelas a R$ 199,00 mais saldo em 36 vezes. Além disso, modelos abaixo da FIP. Tá esperando o quê? Passa na Canvel e confira. Na Marginal Leste, em Balneário Camboriú, sujeito à aprovação de crédito. No trânsito, dê sentido à vida. Fazer uma paradinha, Morgana? Vamos a um rápido intervalo e na sequência voltamos com mais da Retrospectiva 2019. A Menina FM está apresentando Retrospectiva 2019. Retrospectiva 2019 no Estação Notícia, programa especial desta segunda-feira, dia 30 de dezembro, abordando alguns assuntos que marcaram, que foram destaque. Por exemplo, esse médico, né? Outro, né? Médico suspeito de estuprar pacientes. Porém, por que é destaque aqui para nós na Rádio Menina? Porque foi aqui em Itajaí, Caleb. Exatamente, pacientes que foram gravadas pelo médico sendo abusadas. Ele fazia o procedimento dentro de uma unidade básica de saúde da cidade e, segundo as informações da investigação, ele dopava as pacientes e abusava sexualmente delas e gravava. No entanto, quando a polícia fez a divulgação, fizeram um levantamento de quantas mulheres haviam sido atendidas por esse médico no período e começaram a identificá-las. E mulheres também procuraram a delegacia formalizar a denúncia porque elas foram identificadas através dos vídeos, Adilson. A Ordem dos Advogados do Brasil, ou melhor, o CRM, Conselho Regional de Medicina em Santa Catarina, entrou com um pedido de cancelamento temporário da possibilidade do médico continuar atuando, até porque até o trâmite em julgado, você vai lembrar mais à frente agora desse assunto relacionado até à política, até o trâmite em julgado, ele é considerado inocente. Infelizmente. E aí, esses benefícios do Código Penal brasileiro, da legislação penal, acabaram ocasionando que ele fosse preso, comprovados os crimes, e depois de 30 dias na prisão preventiva, ele foi solto. Por quê? Prisão preventiva tem pelo menos 2 especificações da permanência da pessoa presa que cometeu o delito. Se ele solto causa comoção popular, o que nesse caso aí foi algo temporal, e se ele solto oferece risco às testemunhas ou interfere diretamente nas investigações. Foi entendido pelo juiz que não, então ele foi solto e hoje vai desfrutar do fim de ano com a família certamente, mesmo tendo cometido casos de abuso sexual contra pacientes. É lamentável. Né, Morgana Fernandes? Porque esse ano nós falamos muito e fizemos muitas reportagens justamente de ações para defender o direito das mulheres, né? Isso mesmo, tivemos números expressivos de feminicídio, foram mais de 50 no estado de Santa Catarina e junto a isso também o número de denúncias de importunação sexual aqui na nossa região também bastante expressivo. Mas outro destaque que aconteceu no mês de fevereiro a nível regional foi o caso Jaguar, que no dia 23 de fevereiro, o acidente na BR-470 em Gaspar resultou na morte de 2 jovens. O Evânio Prestini, que era o motorista do Jaguar, bateu no Fiat Palio, que estavam as 5 mulheres. Houve até um vídeo que circulou nas redes sociais, gravado no momento antes do acidente, que mostrou o carro andando em zigue-zague na rodovia. É verdade, esse caso repercutiu. Inclusive, nós que acompanhamos o trânsito, né, Gerson? Sabemos o quanto causou comoção, revolta da morte dessas moças que saíam de uma festa em Itajaí. E outra questão, tinha a motorista da rodada. Tinha motorista que não bebeu para dirigir e evitar acidentes, mas infelizmente a irresponsabilidade do outro acabou gerando, não é verdade? A irresponsabilidade, Caleb, e esse caso teve desdobramentos, e lá no mês de julho, o Evânio Prestini conseguiu um habeas corpus, foi liberado da prisão, e a gente sempre bate na tecla de não combinar o álcool com a direção, porque existe uma legislação, só que esse homem que acabou tirando a vida de jovens
está solto. A gente está falando agora, fazendo a retrospectiva, e nesse momento ele está solto e com certeza conduzindo novamente um veículo pelas ruas aqui da nossa região. Só retomando uma informação, a Morgana falou sobre casos de feminicídio. O ano de 2019 foi o ano com o maior número de casos de feminicídio no estado de Santa Catarina. Foram 59 casos. E, claro, até esse dia 30. Então, realmente, muitos casos de feminicídio que aconteceram aqui em Santa Catarina. Mas, voltando ao caso do Jaguar, a gente, pelo menos, fica aguardando que no próximo ano de 2020... além da redução no número de motoristas embriagados dirigindo nas nossas rodovias, a gente tem a questão da punição para quem comete este crime e principalmente acaba tirando a vida de outras pessoas no trânsito. Falando em feminicídio, é impossível não lembrar do mês de abril, o advogado que matou a namorada e ameaçou se jogar do prédio aqui em Balneário Camboriú, o advogado Paulo Carvalho, de 42 anos, que teria matado, né, a namorada suspeito, Lucimar Stasiak, de 30 anos de idade, e ainda colocado o corpo sob a cama. Nós acompanhamos o desdobramento desse caso e realmente foi muito impactador esse caso de feminicídio. Inclusive você, Gerson Felipe, esteve no local, o Adilson também cobrindo esse acontecimento. Foi algo que, olha, há tempos a gente não acompanhava, e Balneário Camboriú foi destaque para o mundo inteiro também, né? Começou aqui no estado, nacionalmente, depois foi para o mundo, porque ele esperou 24 horas para depois acabar se rendendo, ameaçando que ia tirar a própria vida, mas sabendo que, como advogado, depois das 24 horas, ele estaria livre do flagrante. Mas depois, né, até hoje está sendo tratado isso, ele foi preso justamente pelo assassinato desta também advogada. O edifício Ilha de Paquetá, que foi onde aconteceu todo esse caso, realmente vai ficar marcado em Balneário Camboriú, de uma forma negativa, é claro. E eu já digo, colegas, que essa, na minha opinião, foi a notícia do ano aqui na nossa região, aqui em Balneário Camboriú. Acho que nenhuma notícia teve tanta repercussão quanto esse caso aí, mais um caso de feminicídio endossando as estatísticas aqui no nosso estado. 2019 foi um ano marcante para o Flamengo Futebol Clube carioca, que chegou à final do Mundial com o Liverpool, perdeu de 1-0. E marcou o nome na história do futebol mundial. Venceu a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. No entanto, foi marcado também por uma tragédia no centro de treinamentos do Ninho do Urubu, no Rio. 2 adolescentes de Santa Catarina estavam entre as vítimas de um incêndio de adolescentes que moravam lá no CT, que matou 10 atletas da categoria da base do clube em fevereiro. E aí muito se questiona: o Flamengo campeão, com altos investimentos, 200 milhões de investimentos, né, multas aí rescisórias obtidas através de vendas como de Vinícius Júnior e outros jogadores, e infelizmente a dificuldade de resolver a problemática com as famílias de alguns dos jogadores, jovens jogadores que morreram nessa tragédia que marca o nosso país. Mas o jornalismo também foi marcado com perdas, né, Adilson? Aos 66 anos, Ricardo Boechat morreu em São Paulo. Estava no helicóptero e caiu na rodovia Anhanguera, bateu a parte dianteira de um caminhão, houve um choque, até hoje inexplicável como que o helicóptero acabou indo em direção àquele caminhão que vinha na rodovia, e este que era um dos melhores jornalistas, se não o melhor em destaque na atualidade, Ricardo Boechat, acabou perdendo a vida. Ele que era apresentador e locutor da Band Rádio e Band TV, a nível nacional, realmente impactou bastante. E por quê? Porque era um jornalista sem papas na língua, enfrentando qualquer tipo, principalmente o assunto político, né? E ele falava realmente o que a população gostaria de falar em um meio de comunicação tão expressivo como é a Band a nível nacional. É verdade. E além disso, ainda você deu pitaco de Boechat sobre a política? Falando em política, teve polêmica na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, quando deputados assumiram e a representante do litoral norte de Santa Catarina, a Paulinha do PDT, ex-prefeita de Bombinhas, foi toda bonitona, hein, Gerson?
lá pra posse, rapaz. E aí repercutiu em todo o Brasil. Por quê? O vestido vermelho decotado da deputada Paulinha acabou sendo a principal notícia, né? Quando nós tivemos aí a Alesc recebendo os novos deputados empossados para mais uma legislatura, mostrando que, infelizmente, o lado, podemos dizer assim, estético, acabou tendo mais repercussão do que o lado político, que era o que realmente importava naquela data. Já passando para o mês de março, né, a gente lembra de alguns fatos. Por falar em jornalista que morreu, que falamos agora há pouco, do Boixá, nós tivemos uma outra morte que também repercutiu bastante, não só aqui no estado de Santa Catarina, mas também como no país, Morgana. Isso mesmo, Adilson. A morte do repórter Rafael Renzel, sobrevivente da tragédia da Chapecoense. O narrador tinha 45 anos e faleceu. Depois sofreu um infarto enquanto ele estava jogando uma partida de futebol. Olha só que curioso. Ele também deixou um livro escrito contando um pouco sobre a experiência do voo da Chapecoense e o impacto daquilo na vida dele depois que ele retomou a vida normal com a família e com o trabalho. Realmente bastante complicada essa situação, lamentável. Inexplicável, né? A pessoa se salva de um acidente aéreo, um avião que cai, e depois batendo uma peladinha, como os homens falam, né, na gíria do futebol, acaba sofrendo mal súbito e morre. Agora, quem lembra dessa? Oi, meu nome é Betina e eu tenho um patrimônio de R$1.042.000. Essa frase viralizou no ano de 2019, a partir do mês de março. E além de viralizar, deu uma repercussão grande, uma polêmica muito grande aí, Caleb. Exatamente, até porque você entendia como que uma jovem conseguiu obter investimentos e também lucratividade tão rápido com poucos recursos. Foram cavocar no mercado financeiro, crise brasileira, o pessoal começou a procurar e aí especialistas afirmaram: Betina tinha patrimônio, Betina foi beneficiada pelo pai, Betina tinha investimentos, mas tudo que ela tinha não era proveniente de uma pequena parcela que ela havia investido, até porque a soma dos valores que ela havia obtido com os pequenos investimentos era fora a realidade do Brasil e qualquer investimento, até em Bahamas, talvez ela não conseguiria ganhar tanto dinheiro ou em qualquer outro sistema, seja de pirâmide ou qualquer outro sistema econômico para obtenção de recursos. Depois ela teve que se retratar, né, falar que não era bem aquilo, que ela talvez tinha se expressado errado e que também parte dos investimentos provinham de uma herança que havia recebido do pai. Eu estava agora falando de momentos atuais. Na semana passada, no finalzinho da semana, quinta-feira, eu estive na Brava, né? E fiquei quase até 6 horas da tarde e tinha sol. Sol. Que coisa boa, né? A gente ficar até o final da tarde em uma praia que tem sol, que não é o caso de Balneário Camboriú. Mas, retrospectiva para março, justamente foi em março que os edifícios da Praia Brava foram autorizados pelo Conselho Municipal de Gestão e Desenvolvimento Territorial a subirem, estarem sendo construídos com 6 andares. Não é muito comparado a Balneário Camboriú? Não é, mas assim que se começa, né? Assim que o poder acaba chegando, tomando espaço, daqui a pouco 6, daqui a pouco 8, daqui a pouco 10 e daqui a pouco não tem mais esse tão sonhado e desejado solzinho na praia. É verdade, o potencial construtivo da Praia Brava, considerado hoje um dos metros quadrados mais caros do Brasil, segundo a análise da revista Exame, tem crescido cada dia mais. Há anos, há décadas, se trocava terreno por computador ou por cavalo. E aí você vê hoje a supervalorização da Praia Brava, que virou uma praia elitizada do litoral norte de Santa Catarina, uma das mais requisitadas do nosso estado. E com isso, Adilson, as construtoras realmente tomaram conta, pressionam o governo para poder alavancar as vendas de apartamentos, de condomínios de luxo. E olha que isso tem dado resultado, inclusive hoje com grandes empreendimentos como shoppings direcionados aos moradores da localidade. Para você ver que o perfil da Praia Brava é o que Balneário Camboriú tenta fazer com a mudança do perfil do turista.
que é aquele que investe, aquele que gasta, aquele que não economiza e que não traz nada para a praia, mas que compra no próprio local. Então, realmente, a Praia Brava hoje é destaque nacional no ramo imobiliário e cada dia mais a tendência é a valorização. No entanto, há um espaçamento ainda da Praia Brava, de onde foi autorizada essa possibilidade de construir prédios maiores, há um espaçamento da praia para esse local, diferente de Balneário Camboriú, que não teve planejamento nenhum. Mas ainda há áreas intocadas como o Canto do Morcego, que o município resiste e o Ministério Público também para evitar a construção de grandes empreendimentos. Retrospectiva aqui no Estação Notícia nesta segunda-feira. Vamos falar da maquinária, reparação automotiva, que está de recesso, né? As festividades de final de ano está de recesso desde o dia 21. O retorno às suas atividades será no dia 6 de janeiro. E a equipe toda, a direção, os colaboradores da maquinária estão desejando a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Depois do intervalo, a gente volta com outros assuntos que foram destaque neste ano de 2019. A Menina FM está apresentando Retrospectiva 2019. Estamos de volta com a Retrospectiva 2019 no programa Estação Notícia. E terminando os fatos que marcaram o mês de março, o massacre em Suzano foi sim um fato bastante importante de ser lembrado, porque foi um fato chocante que marcou o Brasil, né? 2 adolescentes invadiram uma escola estadual, a Escola Professor Raul Brasil, em Suzano, em São Paulo, e abriram fogo, matando 5 estudantes, 2 funcionários e tiraram a própria vida. Exatamente, Morgana, esse assunto aí repercutiu muito, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, até porque nos faz lembrar Columbine School, lá na década de 90, em 1999, em que alunos de uma escola norte-americana também invadiram, colocaram os colegas enfileirados a fim de que eles falassem o último desejo ou dessem as últimas palavras e mataram os amigos a queima-roupa, né? Tiveram acesso às armas dos pais, compraram também, porque lá existe essa liberalidade da compra de armas, e isso acabou gerando uma atenção especial do mundo inteiro sobre a segurança das escolas. Aí, quando acontece em Suzano, no estado de São Paulo, essa situação, mais um questionamento. Primeiro, do acompanhamento dos adolescentes, que muitas vezes vivem no enclausuramento do eu, né, do seu próprio ego, da sua própria vida, do seu próprio pensamento, e o que teria motivado. A motivação, segundo a análise da investigação, foi de vingança, bullying e também vingança por parte desses adolescentes. Isso mostra o quanto o governo precisa não só fazer um investimento em educação, mas também na saúde mental dos alunos, né, Gerson? No momento que nós estamos vendo que não há mais conversa, hoje a tecnologia, a rede social, ela acaba aproximando-os de longe e afastando-os de perto, e tudo isso é fator para que situações como essa aconteçam, e é lamentável. Com certeza, é muito importante que se olhe para a saúde mental dos jovens em um mundo com cada vez mais possibilidades. Eles acabam ficando perdidos no meio de tanta coisa que existe para se avaliar e se fazer. Mas é importante a gente destacar que tudo isso que aconteceu foi extremamente planejado. Os jovens planejaram esse ataque com muitos detalhes e realmente ficou marcado esse massacre de Suzano, não é mesmo, Adilson? Pois é, e como tudo, ou a maioria das coisas que acontecem a nível mundial acaba repercutindo no Brasil e depois se aproxima tanto da gente, isso veio acontecer aqui em Balneário Camboriú, em uma escola ali do Nova Esperança, onde um jovem estava planejando também, e foram inclusive provados isso com mensagens, um planejamento todo de algo que foi a princípio colocado de um projeto islâmico, que era isso que repercutiu no mundo, e que eles estavam estudando isso também, de fazer um atentado aqui. Depois, em Itajaí, aquele jovem que acabou também ficando ferido, porque um cidadão acabou atingindo ele, porque ele chegou a jogar rojões dentro da escola, apavorou todo mundo, as professoras, pensando que era tiros,
Era pra ser uma brincadeira de Halloween, segundo esse jovem, mas totalmente sem noção. Começou a jogar os rojões no ginásio de uma escola localizada em Itajaí. E aí, o próprio pai que estava passando pelo local, que estava na escola, acabou agredindo esse aluno e teve que então aí até ser contido esse pai, porque realmente ele foi pra cima do aluno, agrediu com golpes de cadeiradas. Realmente. Bom, e aí todo mundo ficou atento, né? Agora parece que o assunto tá um pouco mais apagado, mas não, tem que estar sempre atento, porque daqui a pouco as crianças estão nas escolas de novo. E depois do Lula, né, que o Temer acabou assumindo, inclusive, né? Ficou como o bambambam do país, se tornou presidente da República, mas acabou também, a exemplo do Lula, sendo preso, devido às investigações que foram feitas pela tão forte na época Lava Jato. Exatamente. Agora você vê, Lula preso, ele acabou promovendo um movimento chamado Lula Livre. O Lula solto, ele acabou promovendo a redução da manifestação da esquerda no Brasil. E o Lula hoje, que está solto, ele encontra-se preso, porque é um apelo popular para a prisão, a continuidade da prisão em segunda instância e a permanência dele preso pelos supostos crimes que teria cometido, e agora há mais uma acusação de recebimento de propina através do Instituto Lula no valor de 4 milhões de reais, acabou desfavorecendo a esquerda no Brasil a soltura de Luiz Inácio Lula da Silva. Quem pensou que Lula sairia da prisão após decisão e revisão do Supremo Tribunal Federal da decisão de 2016 e que ele iria promover uma manifestação contra o governo de Jair Bolsonaro, acabou vendo Lula dando selinho na namorada na saída da prisão, e um Lula paz e amor totalmente diferente daquele oposicionista na época de sindicalista. Isso mostra que a esquerda no Brasil virá com uma nova proposta de governo e também de postura para as próximas eleições, Gerson Felipe. E agora, ouvindo as suas palavras, Caleb, a gente vai ter 2019 como um ano histórico também por esse motivo. 2 ex-presidentes da República presos ao mesmo tempo. Eu creio que em outro momento da história não tenha acontecido isso, então realmente é um fato que vai ficar marcado no ano de 2019, a prisão de ex-presidentes, né? No caso, o Lula já estava preso, mas com a prisão do Temer nós chegamos aí a ter, em um certo momento do ano, 2 ex-presidentes na cadeia por casos de corrupção. Liberdade do Lula, que foi graças ao Supremo Tribunal Federal, que eliminou a prisão em segunda instância e que aí facilitou não só a saída dele, mas de outros políticos e empresários que estavam presos e que agora, mais uma vez, depois de passar pelo Senado e estar na Câmara dos Deputados, estão tentando reverter essa situação que foi mexida justamente para a saída dele. Uns dizem, outros não, enfim, mas o próprio ministro Moro quer que a segunda instância volte a valer com a prisão dos investigados. Isso mesmo, Lula deixou a prisão no mês de novembro, né, beneficiado por essa decisão do STF de barrar a prisão em segunda instância, deixou a cadeia em Curitiba no dia 8 de novembro. E a respeito desse assunto, é bastante complexo, né, porque essa razoabilidade acaba sendo usada a favor da protelação eterna. Então, esses casos que nunca acabam, as pessoas que não são a favor defendem isso, que é uma defesa infinita que causa o sentimento de impunidade. Mas, entretanto, também tem a questão do entendimento da constitucionalidade, né? Que trânsito em julgado e após o último recurso possível, aí tem a primeira instância, o colegiado, que é o TRF, o STJ e o Supremo. Aí hoje pede a presunção da inocência e o sujeito foi preso e se provar da inocência pode até acabar prejudicando a vida dele. Esse é um argumento até razoável do ponto de vista jurídico, se você for não analisar. Mas realmente divide a opinião do que faz sentido na Constituição, mas aquele sentimento de impunidade que já é cultural do Brasil. A população, é importante deixar claro, a população em sua ampla maioria foi contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a classe dos juristas, a Ordem dos Advogados do Brasil, eles apoiaram essa decisão do Supremo de cassar essa prisão em segunda instância. Porque, né, a questão de
de se defender ainda após a segunda instância, justamente é para quem tem dinheiro, para quem tem condições de pagar os advogados, os melhores advogados. Ficar recorrendo. Porque o pobre, na realidade, esse traficantezinho que eu digo, né? Porque existe traficante rico, né? Mas o pobre, aquele outro que rouba e que não é certo, isso aí não tem direito a nada. Tem mais de 30 oportunidades de recorrer quem tem recurso para pagar um advogado. E tem recurso para manter o processo e ir às mais altas cortes do Brasil e esferas da Justiça Nacional. E aí o que acontece? Eu sempre fiz uma análise que existe um movimento externo, não só político, e também até mesmo do meio jurídico, para a permanência e a continuidade da possibilidade de continuarem recorrendo e que não exista a prisão em segunda instância, porque tem tanta gente trabalhando no judiciário brasileiro hoje, né, com seus cargos já efetivados, e também os advogados que dependem diretamente desses recursos, a pedida desses recursos a fim de que o processo continue e os direitos, os ganhos advocatícios tenham permanência, que por que se a prisão em segunda instância acontecer, qual é a justificativa de ter algumas esferas do judiciário do Brasil? Teriam que ser extintas, assim como alguns cargos que perderam a validade do governo federal e que o governo de Jair Bolsonaro, no início, já determinou redução de cerca de 21 mil cargos que não têm mais utilidade, tamanha tecnologia que nós temos. Então, se resolver tudo na segunda instância, qual a justificativa de ter a possibilidade de recorrer para A, para A, para B, para C, para D, e também eu, como advogado, iria perder a possibilidade de continuar tramitando o meu processo ou o processo do meu cliente e ganhando meu dinheiro. Então, a pressão não só política, mas também uma pressão do grupo da OAB do Brasil e também uma pressão do próprio judiciário, uma pressão interna do Supremo Tribunal Federal, tanto que foi 6-5, para não dizer para a população que foi maioria, não, foi 6-5, para mim tudo combinado. Fica um sentimento de insegurança jurídica justamente no órgão que deveria dar a segurança jurídica, não é? Vamos falar de um outro assunto também na nossa retrospectiva, vamos para maio. Bom, vamos falar de outra tragédia de novo, não é tragédia, né? Mas é uma morte, e morte sempre triste, porque nós perdemos um outro jornalista, este mais próximo de nós, né? Inclusive, o destino acabou colocando você, Caleb, no lugar, não por causa da morte dele, porque ele já havia saído da emissora, né? Você trabalha hoje como apresentador do Balanço Geral, que era justamente o Graciliano Rodrigues que apresentava. Exatamente, 26 anos de casa, né, Adilson? As mudanças de empresas que administraram a TV em Itajaí, ele permaneceu ali, fez história, marcou o horário do meio-dia, antes era o Jornal do Meio-Dia, RCTV, foram vários nomes ali especificados e infelizmente um ano após ele ter saído da RIC TV Record, que agora é NDTV, de mudança de nome do grupo, ele acabou falecendo após uma parada cardiorrespiratória no apartamento que morava em Balneário Camboriú. Não resistiu, depois de tratamento médico, atendimento, a situação de saúde se agravou e perdemos então esse grande nome do jornalismo regional aqui do litoral de Santa Catarina. Só para lembrar também, né, em questão de jornalismo, né, a gente já falou de 2, né, agora é o terceiro, né, mas teve uma outra, vou dar um pitaquinho já pra gente eliminar também esse assunto, foi o Paulo Henrique Amorim também, né? Exatamente. Da Record também, né, que também acabou falecendo, a Record Nacional também nos deixou esse ano. Morte repentina também, né, Gilson? Pois é. Uma família catarinense foi encontrada morta no Chile. A causa das mortes dos 6 brasileiros do Chile foi intoxicação por monóxido de carbono, conforme um laudo emitido pelas autoridades chilenas. Essa família que foi passear naquele país e acabou, isso sim, digo realmente uma grande tragédia, né? Alugaram justamente por uma plataforma de aplicativo, um apartamento em Santiago do Chile, e por um vazamento de gás no apartamento acabaram morrendo, uma tragédia, né, lamentável, morte dessa família catarinense que se planejou, Adilson, durante 2 anos para poder então passar as férias tão sonhadas da família e infelizmente não retornaram à sua cidade, à sua casa por causa dessa situação que aconteceu. Morte, e os familiares, nós acompanhamos isso aqui, realmente gerou muita comoção em todo o nosso estado.
Só fazendo um adendo também a nível internacional, no mês de abril a gente também teve a ocorrência do incêndio na Catedral Notre-Dame, em Paris, e o incêndio começou na parte de cima, no telhado, se estendeu, causando grandes perdas, danos consideráveis. Foi no dia 15 de abril de 2019. Vamos falar um recadinho agora do Espaço Garden, né? Porque esse ano já foi, né? Já foi, mas já vá pensando no ano que vem. Você que agora em janeiro, fevereiro, março já começa a imaginar um evento, até mesmo um casamento. Eu falo para você deste espaço que fica a poucos minutos do centro de Camboriú, um lugar para você realmente fazer o seu evento e que serve até 3.500 pessoas. E tem aquele charme, aquele carinho, aquela infraestrutura completa. Espaço Garden tem tudo para o seu evento ser um sucesso. Ligue e agende uma visita através do 3365-1152. Espaço Garden, celebre a vida. Rápido intervalo e a gente volta com a nossa retrospectiva 2019. A Menina FM está apresentando Retrospectiva 2019. Estamos voltando com o Estação Notícias Especial, fazendo a retrospectiva do ano de 2019. A gente já está chegando no mês de junho. Tivemos até o mês de junho um ano marcado por tragédias, mas no mês de junho nós tivemos aí a Copa América de Futebol e, cercado de desconfiança e polêmicas, o Brasil conquistou o título jogando aqui no próprio território nacional. Sim, né? Copa América, Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira, ela não me traz confiança mais como antigamente, né? Infelizmente, a gente até se anima, né? Quando entra um treinador novo, o próprio Tite que entrou, né? Com uma filosofia diferente, e as pessoas estavam achando que ele teria total autonomia de convocar, mas não é assim, a gente sabe que não é, né? Porque daqui a pouco começou sempre os mesmos, e, né? Aqueles jogadores que não rendem o que o brasileiro realmente espera, mas enfim, ganharam, né? Ganharam, e o principal nome dessa competição foi alguém que não estava jogando, o Neymar, porque enquanto a seleção brasileira treinava, inclusive quando o Neymar ele começou os treinamentos com a seleção brasileira, acabou sentindo uma lesão, mas o clima para ele na Copa América seria extremamente complicado, porque no meio disso tudo ele foi acusado de estupro pela modelo Nájila, que, segundo ela, eles teriam tido um romance em Paris, e aí o Neymar teria feito uma violência sexual contra essa mulher. Mais tarde ficou comprovado, na verdade, que ela estava tentando aplicar um golpe no Neymar, mas foi um momento aí muito conturbado pro futebol brasileiro, que terminou com esse título da Copa América. Pra seleção foi boa, pra seleção foi bom, que o Neymar foi melhor, jogou muito melhor, conjunto, todos jogaram pela seleção brasileira. Quando o Neymar está em campo, todos jogam pelo Neymar. Ele que tem que ser o grande nome da seleção brasileira. Tanto é que com o retorno do Neymar à seleção brasileira, nós só tivemos resultados negativos. E aí o Tite tenta armar, busca dali, busca daqui. Inclusive agora no título mundial do Liverpool, o técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, dizendo o seguinte: eu não consigo entender como que na seleção brasileira o Firmino, que aqui é artilheiro e joga muito bem pra nós, é um craque de bola, é reserva. Então, para você ver que o próprio entendimento do futebol mundial sobre a seleção brasileira é de erro de escalação do Tite. Mas por quê? Porque tem o Neymar, tem o garotão lá. Ele fora faz um favor à seleção brasileira. Ele dentro gera problemas para o Tite e também para nós que perdemos o prazer de assistir à nossa seleção. E a seleção feminina de futebol, Gerson Felipe, você que está sempre acompanhando as notícias esportivas, como foram no mês de junho?
A seleção brasileira de futebol feminino que enfrentou na Copa do Mundo as donas da casa, né? O Brasil teve aí uma primeira fase onde acabou passando na terceira colocação do seu grupo. Lembrando que a Copa do Mundo de futebol feminina tem menos seleções do que a Copa masculina, e aí em alguns grupos a terceira colocada acaba avançando. O Brasil estava muito bem, inclusive numa Copa que vai ficar marcada como a última participação da Rainha Marta, a maior expoente do futebol feminino na história, não só brasileira como mundial. E nós tivemos então ela disputando a sua última Copa do Mundo, e o Brasil foi eliminado pela França, as donas da casa, que acabaram aí vencendo o Brasil. Mas de uma certa forma, o Brasil no futebol masculino venceu, mas não convenceu. Já as meninas não venceram, mas convenceram, e o que elas fizeram na França acabou trazendo uma grande força para o futebol feminino a nível nacional, que começou a ser olhado de uma outra forma, Morgana Fernandes. Exatamente, Gerson. Houve a eliminação, mas deu tempo da Marta entrar para a história, porque a camisa 10 do Brasil se tornou a maior goleadora da história das Copas do Mundo, superando até o atacante alemão Miroslav Klose. Então, realmente, uma vitória aí para o futebol feminino. Bom, nesse sentido, no mês de junho também tivemos a criminalização da homofobia. Os ministros consideraram que os atos preconceituosos contra homossexuais e transexuais devem ser enquadrados no crime de racismo. Então aí ficou decidido que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa pode ser considerado crime, com pena de 1 a 3 anos, além de multa. Além disso, se houver a divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como publicações em rede social, a pena vai ser de 2 a 5 anos, além de multa, e a aplicação dessa pena valendo, até o Congresso aprovar uma lei sobre o tema. Então, até lá fica aí equiparado ao crime de racismo. Agora você vê que a lei no Brasil, ela tem suas inviabilidades, porque nos jogos de futebol, normalmente quando o goleiro vai fazer a reposição da bola ao campo, aí vem a torcida do time contrário e vai e faz e chama de bicha, né? Já se tornou comum aqui no nosso país. Imagina se a viabilidade da lei realmente acontecesse no Brasil. Toda a torcida, então, de São Paulo, quando tem jogo contra o Corinthians, do Corinthians, quando tem jogo contra o São Paulo, do Palmeiras também, que teve repreensão ao vivo, até de repórter. Imagina se todo mundo vai para a delegacia. Dariam conta dessa demanda? Não dariam, né? O crime já estava tipificado. Apenas ele não estava... tinha uma nomenclatura relativa à homofobia. Mas existia todo tipo de preconceito, isso por danos morais. Aí no Brasil agora estão resolvendo a tipificar os crimes no país para estabelecer um critério que já existia no Código Penal brasileiro. E aí algumas modificações, lógico que é de direito de todos aqueles que têm uma escolha ou que têm uma tendência, né? Ou que têm a sua escolha pessoal relativa à sexualidade, todos têm os seus direitos assegurados como cidadãos. O STF vai, muda, o sistema judiciário muda, mas e tantas coisas que precisavam passar por revisão, Adilson, Gerson e Morgana, mas que infelizmente não são de cunho populista, não são de cunho... se tornam impopulares, como por exemplo, por que não se debate no Brasil a questão da redução da maioridade penal? Porque é impopular. Vai agradar uma pequena parcela da população em detrimento de outra, né? Desagradar em detrimento de outra. Então, enquanto se fala de um assunto de revisão do Código Penal, de nomenclatura, de estabelecimento de critérios, outros acabam sendo deixados para depois. Então, é isso que a gente está vendo no Brasil, né? Nessa manifestação das minorias que sempre nos acabam não nos unindo, mas nos separando cada dia mais. Então eu, como cidadão, como hétero, tenho uma visão e também um direito diferente daquele que é homossexual. E o homossexual é diferenciado pelo próprio sistema judiciário de mim, que sou hétero. Então isso acaba gerando um distanciamento até da legislação penal em relação à minha pessoa como cidadão. É lamentável, é preocupante e isso, como disse a Morgana, ainda pode futuramente ter modificações, né? Por causa de uma decisão que foi tomada no nosso país esse ano. Imaginando, né? E me lembrei agora, quando ainda estava transmitindo futebol, quando a gente vinha transmitir jogo, o exemplo que se dá, porque dentro do estádio de futebol vai, né? Além dos adultos, vão
mulheres e crianças, né? E a gente chegava aqui em Santa Catarina aqui, e o estádio todo chamando gaúcho viado, né? Se a gente vai levar gaúcho, viado, pô, que exemplo você tá dando? E a mesma coisa acontece se o catarinense for lá do Rio Grande do Sul e por aí afora. Por que eu questiono a questão, né, dessa mudança, Dilson? Porque isso não se resolve com lei. Isso se resolve com educação. Com educação. Não se resolve com lei. Infelizmente é cultural, né? Essa questão de precisar da penalidade para que seja feita a ação do jeito que ela tem que ser feita, que haja o respeito, mas nós temos dados alarmantes de morte por homofobia. A cada 16 horas há uma morte por homofobia, apontam relatórios, e também a partir do momento que um grupo é oprimido por outro, eu acho que aí sim é necessário criar políticas públicas em combate a isso, já que é cultural do Brasil que seja necessário uma penalidade para que as pessoas respeitem o direito dos outros. E em junho também um outro assunto foi o decreto aqui em Balneário Camboriú que regulamentou o uso dos patinetes, que são aqueles veículos, né, um pouco menores, que são utilizados na faixa de ciclofaixa, digo, né, onde as bicicletas e outros utensílios são praticados aqui na Avenida Atlântica e outras vias, mas também com algumas normativas, né? Porque existem vários tipos de patinetes, né? Um pequenininho que tem 1,30 m, se não me engano, que é o tamanho permitido. Tem aquele outro maior que já não é permitido, que teria que circular em via pública, mas que não acontece, né, na prática, né? Que foram, na verdade, tipificados como os veículos ciclomotores. E aí nas suas várias faixas de tamanho. E realmente foi um decreto importante de regulamentação, mas como a gente vai falar muitas vezes aqui ainda hoje, é uma lei que tem uma fiscalização muito falha. A gente percebeu no começo um cuidado por parte dos próprios condutores desses patinetes, que até deixaram de circular com eles, principalmente ali pela ciclofaixa da Atlântica, mas agora a gente já está percebendo sim que eles estão voltando a andar sem capacete, com aquele patinete maior, que é o modelo Harley, e realmente, como o Caleb falou antes, educação, precisa de mais educação para que a gente consiga aí conviver com todos os veículos, e educação no trânsito é um problema ainda maior. E são leis, né? Leis, decretos, seja lá o que for, que são colocados aqui, teoricamente, para que a gente cumpra, mas que na realidade uns cumprem e outros, infelizmente, não estão nem aí para o que determinaram. E não existe ninguém que os puna. Nós não tivemos, não recebemos, né, a notícia de nenhum patinete apreendido, por exemplo. A gente não recebeu essa denúncia desde que o decreto foi regulamentado. A gente não... Pode até ser que tenha acontecido, mas não recebemos essa informação. E olha que a gente vê muitas e muitas pessoas fazendo aí o uso irregular desses equipamentos. Somente anteriormente ao decreto estabelecido, estamos em plena temporada de verão nessa retrospectiva 2019, aqui através da Estação Notícia da Rádio Menina, e estamos vendo muitas imprudências relacionadas. Agora a pergunta é: só o agente de trânsito pode chamar a atenção de quem está indo contra o decreto? Ou o guarda municipal, que também faz parte da Secretaria de Segurança e abrange a questão de trânsito, ou a Polícia Militar poderiam fazer valer essa regulamentação na cidade? Acredita-se que todos. Então é um assunto muito polêmico, que é inviável a demanda que se tem ter resolução dessa causa aqui em Balneário Camboriú. Como outros assuntos, né, que a gente sempre aborda, e vamos abordar ainda no programa de hoje, essa questão de fiscalizar, e não temos. É muita gente realizando uma determinada atividade para pouca gente fazer a fiscalização. Também em junho vazou as mensagens do Telegram do Sérgio Moro, ministro hoje, né, juiz, mas ministro. Enquanto juiz, vazaram as mensagens, e o Deltan Dallagnol, procurador da República, em relação à forma de investigação na Lava Jato. Esse é um assunto polêmico porque os dois poderes eles não poderiam se conversar sobre assuntos que estavam em trâmite numa questão judicial. Aí Sérgio Moro falou que nada que foi divulgado acabava interferindo nas decisões dele como juiz, na análise também
do que diz respeito à prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e a imputação dele sobre a questão da culpabilidade sobre os atos cometidos ainda quando presidente e quando depois havia saído da presidência da República, Dilma Rousseff. 2 hackers acabaram fazendo a interferência no celular do Dallagnol e também do Sérgio Moro e conseguiram obter estas informações. Procuraram a então militante da esquerda brasileira, que é Morgana Fernandes, a ex-deputada Manuela Dávila. Obrigado, Gerson Felipe, pela lembrança, e ofereceram a ela. Aí ela afirmou em depoimento que não aceitou fazer a devida divulgação. Quem fez foi um site que divulgou as informações e colocou à prova as investigações da Operação Lava Jato no Brasil. No entanto, isso foi para o sistema judiciário brasileiro e o processo contra Sérgio Moro e o Dallagnol, inclusive a possibilidade de transferência do Dallagnol para Curitiba, não aconteceu. E aí, o que aconteceu, Adilson? Foi arquivado. Dá tempo de falar mais um ou vamos para o intervalo? Dá da gente começar aqui, nesse aqui, que Balneário Camboriú, já no mês de julho, autorizou as obras da Roda Gigante. Polêmico aqui também, né? Um assunto polêmico aqui no Pontal Norte, na Barra Norte, porque algumas pessoas não queriam que fosse autorizado, muito menos a construção da Roda Gigante, por ser parte, né, pequena parte deste local ser área de preservação ambiental, a APP. Mas, depois de alguns trâmites judiciais, foi autorizada. Inclusive, hoje ela já está sendo construída. E é legal a gente falar desse assunto nesse momento, porque lá no mês de julho, se tinha essa autorização sendo dada para a construção da Roda Gigante, mas hoje a gente já percebe, Adilson de Souza e colegas, que o número de árvores que estão sendo derrubadas ali no Pontal Norte, ele é um número grande. Se falava que iam ser poucas, mas eu passo diariamente, sou morador aqui do Pontal Norte, eu tenho o entendimento que a Roda Gigante vai ser um importante equipamento turístico para Balneário Camboriú, vai gerar empregos, vai gerar renda, isso é importante, mas o número de árvores que está sendo derrubadas ali no Pontal Norte para a construção da Roda Gigante é maior do que se imaginava anteriormente. Então é importante a gente ficar bastante atento a isso para que a nossa flora não tenha, né, o prejuízo, principalmente aqui em Balneário Camboriú, onde ela já foi bastante devastada. Vou falar agora da Cressol. Você tem pensado nos seus planos, seja para você, para sua família ou empresa? Pode ser um carro novo, uma reforma na casa, ou investir no negócio. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito é com a Cressol, seja cooperado. Novo intervalo na retrospectiva e já voltamos. A Menina FM está apresentando Retrospectiva 2019. É o Estação Notícias, segunda-feira, dia 30 de dezembro, e nós estamos na retrospectiva deste ano de 2019, já no mês de agosto, né? A gente está dando uns pitaquinhos assim, às vezes mais para frente, mais para trás, mas justamente para não esquecer dos principais assuntos que aconteceram nesses meses todos, nesses 12 meses. Por exemplo, os síndicos protestaram contra a lei que imputa responsabilidades a eles sobre a declaração de irregularidade sanitária das edificações, uma coisa que realmente causou uma grande polêmica, porque a multa, Gerson e Morgana, é muito grande e a multa é dividida entre os moradores, ou seja, se o prédio está com uma ligação errônea e mesmo eu como morador não saiba, se a fiscalização de Demasa bater e descobrir, vou pagar da mesma forma, vou ter que dividir com os outros. E aí, os síndicos seriam responsabilizados e eles acabaram lavando as mãos, não querendo, né? Com certeza, os síndicos se mobilizaram e tiveram uma grande mobilização aqui em Balneário Camboriú. Tanto é que esse foi o estopim para a criação da Asbalc,
que é a Associação dos Síndicos de Balneário Camboriú, que foi criada a partir de toda essa mobilização que aconteceu referente a essa lei de regularidade sanitária para os condomínios aqui em Balneário Camboriú. E eles conseguiram, com essa mobilização, que o prefeito Fabrício Oliveira voltasse atrás nessa lei. Inclusive, em um dos casos, não foi só nesse caso que o Fabrício Oliveira acabou voltando atrás em uma lei que havia sido editada no município e aprovada aqui em Balneário Camboriú. Retornou atrás e agora a nova legislação não prevê mais a penalização criminal dos síndicos que tiverem aí seus condomínios não regularizados da forma que prevê essa lei. Entretanto, a fiscalização se faz necessária, e principalmente a aplicação de multa, né? Dados da EMASA de exatos um ano, no ano passado, no mês de dezembro, foram de que 40% dos imóveis de Balneário Camboriú teriam ligações irregulares. E aí temos aquele problema do canal do Marambaia desde 1997, aí registrando já indícios de poluição. Então, realmente um problema que precisa ser contido, apesar de Balneário Camboriú ser uma das cidades mais saneadas do Brasil. Esses dados de esgoto irregular, de ligações irregulares ainda são muito alarmantes. Já que a gente tá falando sobre esse assunto, durante o ano foi algo que a gente viu diversas vezes, o programa Se Liga na Rede, programa da EMASA, fazendo lacres, e não eram em casinhas, em locais periféricos. De gente de baixo poder aquisitivo, de baixo poder aquisitivo, exatamente. Eram em condomínios grandes, locais onde tem pessoas aí de classe A, né, que aqui mesmo, no bairro aqui, ó, nesse condomínio o Miami Beach. O Miami aqui, o cara fugiu com o dinheiro que era para pagar, fugiu, se mandou, desapareceu, né, o subsíndico acabou sendo preso, porque eles estavam tudo jogando na rua, né, in natura praticamente, né, esse esgoto aí que é de uma irresponsabilidade enorme. O cara recebia no dinheiro do condomínio e tinha que prestar conta, mas não pagava. E aí é importante também a gente fazer a justiça. As pessoas muitas vezes vão no Pontal Norte, vão na Praia Central de Balneário Camboriú e reclamam que a água tá suja. Mas aí lá no seu condomínio, lá na sua própria casa, não tá fazendo as coisas certas, e aí fica muito fácil culpar a prefeitura que a água está suja, que o canal do Marambaia tá poluído, mas cada um também precisa fazer a sua parte. Mas a água não tá suja agora, tá falando hoje agora. Hoje não tá suja mais o Pontal Norte aqui, até pelo mole que foi construído ali, né? Que a gente fala depois. O que mais, Morgana, aqui? Temos destaques também curiosos nesse mês de agosto, Adilson. Lembra daquela situação de um homem em Itajaí que estava limpando um terreno baldio quando encontrou R$75 mil dentro de sacos de lixo e fez o quê? Ligou para a polícia. Que belo exemplo, né? De um homem, de um brasileiro que nos dias de hoje, apesar das dificuldades, e não só porque, né, estar passando por dificuldade, bom, você encontrar R$75 mil num saco. O que você faria, Gerson? Olha, Edilson não Souza, pensa. Se eu encontrasse essa quantia, num primeiro momento, como ele encontrou ali, porque é bom que a gente diga também que além dos R$75 mil em dinheiro, havia uma pistola com 15 munições e 3 celulares. Então, aí já dá medo. Um dinheiro que dá a entender que é oriundo do crime. É sujo. Então, olha, vou ser sincero aqui, talvez eu tivesse ficado com esse dinheiro pra mim. Sendo sincero aqui na nossa programação. Eu teria medo, eu já olharia ali, eu já saco acho. preto com pistola, munição. Eu não teria coragem também, né? Essa quantidade tão grande. Eu acho que o Gerson não estaria aqui fazendo essa retrospectiva porque ele estaria preso, né? Certeza, porque iam descobrir onde é que ele estava. Mas nesse sentido também, Adilson, lembra que no mesmo morto, mês... porque os bandidos poderiam descobrir também e cobrar o dinheiro. Bom, teve o assalto em frente a um banco em Itajaí, no centro, que deixou uma pessoa ferida também, onde 3 homens armados, encapuzados, atiraram pelo menos 6 vezes para roubar um malote que um rapaz estava fazendo o depósito no banco. Ele estava em frente ao banco e até um policial apaisana, que supostamente estaria acompanhando a vítima, esteve envolvido nesse caso. Foi no Banco Santander, né? Do centro, né? No centro de Itajaí, Adilson. Realmente foi esse fato que a gente também fez a cobertura, né? Foi uma das modalidades que aconteceram não só em Itajaí, mas depois vieram para
A abordagem veio para Balneário Camboriú, teve o Santander aqui da Avenida do Estado. Eu e o Gerson estivemos lá também, né? Acompanhamos tudo, transmitimos, está ainda até hoje nas redes sociais, ficará eternamente aí na internet, daqueles que se passaram por, né, arrumadores de ar-condicionado, uma empresa terceirizada, mas estava tudo armado, né, Gerson? Com certeza, tudo armado. Os técnicos de manutenção, inclusive, um deles realmente era um técnico de manutenção, o mentor desse crime, e ele utilizou do conhecimento que ele tinha da estrutura física do prédio onde está abrigada a agência do Banco Santander para efetuar o crime. No dia, uma grande mobilização das forças de segurança, muitos populares também acompanhando esse assalto ao Banco Santander, mas eles acabaram fugindo pelo telhado do banco. Aproveitaram um momento, e olha que tinha até o helicóptero da Polícia Militar envolvido nessa ação, mas eles aproveitaram um momento que o helicóptero ele foi reabastecer, deu uma saída ali de perto da agência do banco, acabaram fugindo, mas não existe crime perfeito e posteriormente acabaram sendo presos. Foi recente essa prisão, não sei se foi no mês de dezembro, ainda nesse mês de dezembro, né? São familiares envolvidos, né? São pessoas, amigos e pessoas da mesma família. 2 prisões no Rio Grande do Sul e uma prisão na capital do Paraná. Exatamente. Nesse mês também teve aquela oferta da Praia de Taquarinhas, né? Que é um rolo nessa Praia de Taquarinhas aí, de um empréstimo que foi feito no passado pela Caixa Econômica Federal, o cidadão não pagou, né? Estranho, né, esse empréstimo aí que não pagou, e que a Caixa Econômica é a proprietária da Praia de Taquarinhas e que ofereceu o leilão, só que existem leis que proíbem qualquer tipo de construção. Queriam construir ali um resort na Praia de Taquarinhas, a única praia ainda intocável aqui em Balneário Camboriú, é bom destacar isso, e que hoje algumas pessoas, inclusive o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício, e deputados estão brigando para que seja uma área de preservação, sim, através de um parque municipal, que é a intenção, mas naquela época ninguém ofereceu os 80 e poucos milhões, 82, Moreno? 82 milhões que estava sendo oferecido. Ninguém se coçou, mas nem com 1 milhão. Como é que você vai dar 82 se você não pode fazer nada ali na praia? Nem morar ali que seja, sozinho, né? Exatamente. Justamente por essa questão de ser um local que não vai poder ser explorado pelo mercado imobiliário, é que essas ofertas acabaram não acontecendo, até porque quem vai comprar um terreno quer fazer um investimento, quer obter um retorno desse dinheiro que foi investido, e na Praia de Taquarinhas, infelizmente, ou melhor dizendo, até felizmente, as possibilidades aí de construção são bastante pequenas. Agora, o que chama a atenção, Adilson e Morgana, como que o cidadão deu como garantia o terreno numa praia, numa região que não deveria, na verdade, deveria ser do governo federal, aquela região. Então é bem estranho como é que a Caixa acabou dando um empréstimo e aceitando como garantias os terrenos lá, o lote em Taquarinhas. Inclusive, a proposta da criação do Parque Ambiental já foi para a Comissão de Meio Ambiente da Alesc, né, no início desse mês também. Bom, mas outro assunto de destaque do mês de agosto foi o anúncio que o Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú deixaria de atender os pacientes de outras cidades. E de lá para cá, muita polêmica a respeito desse assunto, né, Adilson? Não querem mais, porque não é por causa, segundo o prefeito e a secretária de saúde, Andressa Haddad, não é nem por causa do dinheiro, que não é mandado, né? Quantos vêm lutando aí pedindo dinheiro pro governo do estado? Tá mais provado que o atual governador, ele não vai colaborar. Inclusive já disse que Balneário Camboriú não precisa de dinheiro devido o tamanho da arrecadação. Então, por quê? A demanda é muito grande. Por exemplo, agora nós estamos em dezembro, estamos no final de ano, né? Um Réveillon, a praia deve estar aí com mais de 1 milhão de pessoas na virada, não que estejam estabelecidas aqui, mas na virada sim. E o hospital não tem condições físicas de atender. Então eles já pensando nisso, querem a partir de janeiro, até não sei como é que ficou, porque o Ministério Público parece que não vai autorizar, ou estão ainda em uma briga judicial. Eles aumentaram o prazo, Adilson, mais 180 dias. Seria agora e aí é a obrigação de vir dinheiro, né? E durante esse tempo vai ter um sequestro de dinheiros do governo do estado, de verba do governo do estado, para que
possa aí dar esse auxílio ao Hospital Ruth Cardoso, mas como você bem disse, a questão não é financeira, e sim da capacidade de atendimento do Hospital Ruth Cardoso, que é um hospital municipal, mas faz um atendimento a toda a região. Inclusive eu já estive no Hospital Ruth Cardoso fazendo matérias, estive lá também como paciente, e a gente vê pessoas de cidades não só próximas, como por exemplo Navegantes, Itapema. Tem gente que vem de Indaial, tem gente que vem de diversas regiões do estado, principalmente aqui da nossa, para receber o atendimento no Ruth Cardoso. Então não existe a questão de um espaço físico que dê conta de atender a toda essa parcela da comunidade. As pessoas não deixariam de ser atendidas em Balneário Camboriú. Elas não serão mais atendidas, ou não seriam, agora ainda vai acontecer, no Ruth Cardoso, porque estão sendo criadas 3 novos prontos atendimentos, que é um no bairro das Nações, que fica pronto em janeiro, a ampliação do PA da Barra, que está funcionando, e mais um pronto atendimento ao lado do Hospital Ruth Cardoso. Estas seriam as unidades de saúde com pronto atendimento para todas as outras cidades. Não haveria mais o pronto atendimento, pronto-socorro. Nós vamos a um rápido intervalo, Adilson. Na sequência, voltamos com os últimos destaques do mês de agosto e também do mês de setembro, aqui na retrospectiva do programa Estação Notícia. Deixa eu dar um recadinho antes, então, da Oral Sim. Ano novo é sempre uma mistura de sentimentos, é momento de pausa, de redescobrir os sonhos e objetivos. Afinal, é a oportunidade perfeita para pensar sobre a vida, traçar novas metas e objetivos. Sempre lembrando de agradecer pela vida, pelas conquistas e também pelo aprendizado. E por isso, a família Oral Sim Implantes de Balneário Camboriú gostaria de agradecer por toda a oportunidade de compartilhar com você tantos momentos incríveis nesse ano que passou e desejar que o próximo ano que se inicia seja redobrado em felicidade e realizações. Feliz 2020, Oral Sim, carinho que constrói sorrisos. A Menina FM está apresentando Retrospectiva 2019. Estamos de volta com a Retrospectiva 2019 no programa Estação Notícia. Ainda no mês de agosto, tivemos as primeiras manchas de óleo que surgiram no litoral brasileiro, assuntos também que teve destaque nacional e internacionalmente. Já no mês de setembro, aqui em Balneário Camboriú, um incêndio destruiu uma loja e também muitos apartamentos na Marginal. Inclusive, esses moradores ainda não voltaram para suas casas. O repórter Gerson Filipe esteve no local e acompanhou essa situação, né, Gerson? Estivemos fazendo a cobertura desse incêndio, que foi, com certeza, o incêndio de maiores proporções registrado na região durante o ano de 2019. Muitas famílias que ficaram desabrigadas. E um detalhe, enquanto o combate às chamas ainda estava acontecendo, um empresário que no mesmo prédio também possuía uma empresa, estava obrigando que os funcionários seguissem trabalhando. Isso também foi algo que chamou bastante atenção nesse incêndio que aconteceu na Marginal, em Camboriú. E até agora, como a Morgana disse, as famílias aguardando para que possam aí voltar às suas residências. Por sorte, nós não tivemos aí nenhuma pessoa ferida. Esse foi o saldo positivo de uma notícia tão triste. Também em setembro teve autorização definitiva para Balneário receber os cruzeiros, que é um grande atrativo para a nossa cidade, para o nosso litoral, para Santa Catarina, mas Balneário tem o seu charme, né? Com todo respeito a Itajaí, a Porto Belo, mas Balneário, quando atraca um cruzeiro, o charme é totalmente diferente, não é, Gerson? O visual é algo incrível, até porque a orla de Balneário Camboriú tem essa particularidade de estar aí cercada por arranha-céus, prédios enormes. Então o turista que chega a Balneário Camboriú com o cruzeiro, ele já sai maravilhado. E também o adensamento da cidade contribui para que o turista consiga conhecer vários pontos de Balneário Camboriú durante a escala do cruzeiro, que geralmente é de algumas horas. Ele chega por volta das 8, 9 horas da manhã, e quando é
4, 5 horas da tarde já segue o seu itinerário, o seu roteiro. Então isso também é algo que dá a possibilidade que o turista aproveite muito mais da cidade pela própria distância de um ponto ao outro, que acaba sendo bem menor do que em outros municípios como Itajaí, Santos, Rio de Janeiro, Porto Belo e assim por diante. Quase 30 escalas, né, nessa temporada. 28 escalas. Bom, a gente também teve, no mês de outubro, uma aprovação bastante polêmica e importante. Foi a aprovação da reforma da Previdência no Senado, que trouxe aí uma idade mínima e um tempo de contribuição, criando uma idade mínima para aqueles que não se enquadram nas regras de transição, deixando de haver a possibilidade de aposentadoria com base apenas no tempo de contribuição. A alegação é do presidente que, se não houvesse a reforma da Previdência, o Brasil ia quebrar. Essa foi a grande alegação, até porque existiam, né, alguns benefícios. Tinha gente que não precisava estar aposentado e estava se aposentando. Os próprios políticos são os primeiros, né? A gente tem que já citar eles, né, em alguns casos. Eu, por exemplo, né, eu estou, entre aspas, sendo prejudicado. Eu poderia, comecei muito cedo, com 14 anos de carteira assinada, poderia me aposentar agora com 55. Não vai mais acontecer. Vou ter que trabalhar mais 10 anos para ter a minha aposentadoria oficializada, né? Fazer o quê, né? Eu gostaria de parar, mas não vou. Mas e se o Brasil quebrasse? Se acontecesse algo pior? Então é melhor organizar, penso eu, a casa e que a gente tenha saúde para trabalhar esses outros 10 anos, né? A reforma da Previdência teve pontos positivos, mas pontos negativos também. Se esperava que mais privilégios fossem ser reduzidos, principalmente na classe militar e na classe política, o que acabou não acontecendo. Então, foi aprovada uma reforma importante, porque deu também um fôlego econômico para o Brasil, mas agora isso na minha modesta opinião, acho que poderia ter extinguido mais privilégios do que de fato aconteceu. E as queimadas, gente? Meu Deus, o que foi esse ano de 2019? Queimadas, e principalmente a Amazônia, né? Na Amazônia nós tivemos um destaque muito grande, inclusive internacionalmente, com relação às queimadas que foram divulgadas e que a gente acompanhou. Além disso, também a nível local, Adilson, tivemos a morte de Edson Olegário, o Edinho, ex-prefeito de Camboriú, que morreu em um acidente de carro no mês de outubro, e isso aconteceu no início do mês, e no último dia do mês, dia 31, estaria marcado o seu julgamento em Florianópolis, inclusive. Foi investigado, né? Foi no dia do aniversário dele, ele estava comemorando em um sítio no interior, na volta, na madrugada, acabou se acidentando e perdeu a vida, infelizmente, né? Um líder na cidade de Camboriú, principalmente um líder político, que foi lamentado a sua morte. E teve também em Balneário Camboriú explosão com ferido. Um homem ficou gravemente ferido após a explosão em um apartamento na rua Israel, no bairro das Nações. A possível causa dessa explosão foi um vazamento de gás. Nós tivemos uma outra pessoa também que acabou ficando ferida, mas nesse caso aí, quero citar esse homem que ficou ferido porque ele teve praticamente 70% do corpo queimado nessa explosão e realmente foi um caso que chamou muita atenção. Eu conversei com moradores próximos a esse apartamento que acabou sendo o alvo dessa explosão e os vizinhos, eles disseram que foi um barulho ensurdecedor, muito alto e que gerou um grande susto na comunidade ali da região do bairro das Nações, um caso também que merece lembrança nesse ano de 2019. Na convenção do MDB, 3 vereadores foram expulsos, o Marcos Kurtz, o Arlindo Cruz e o Roberto Souza Júnior. Isso foi uma iniciativa do Edson Renato Dias e do presidente do partido, Dom Kederman, alegando que eles estariam apoiando o atual governo do Fabrício Oliveira. O Marcos Kurtz, inclusive, trabalha diretamente ao gabinete do prefeito. E os vereadores, o Arlindo e o Roberto, estariam aprovando alguns projetos que beneficiariam a cidade. Então, obviamente que estes também se defenderam aqui no microfone da Rádio Menino, dizendo que eles pensam na cidade. Só que, pelo contrário, os outros que estão fora do poder,
não têm cargo algum, não querem que sejam apoiados qualquer tipo de projetos, mesmo que beneficie a cidade. Agora, colegas, tem um desafio para vocês. Nos meses de setembro e outubro, vocês lembram de chuva aqui na região? Setembro e outubro? Nada de chuva, tanto que foram os meses que foi registrada a crise hídrica em Balneário Camboriú e Camboriú. Bastante preocupação das autoridades por conta da temporada, inclusive foi nesta semana agora de dezembro, com um acordo inédito com os rizicultores de Camboriú, foi assinado para tentar garantir o abastecimento de água nesse verão, questão que todos os anos preocupa. A nossa sorte foi que as precipitações, as chuvas voltaram a ocorrer no mês de novembro com mais intensidade e também durante o mês de dezembro. Mas naquela época de setembro e outubro foi bastante complicado mesmo e já surgia até a preocupação se nós teríamos um abastecimento de água para a temporada de verão, onde, claro, a população explode aqui na nossa região. E a nossa sorte que foi deixada a política de lado, né? Tanto o prefeito de Camboriú como de Balneário Camboriú se juntaram, né, e foram no interior fechar esse acordo com os rizicultores que estão armazenando água nas arrozeiras. Caso a estiagem volte, nós temos alguns dias de sobra com a liberação dessa água. E em ainda... Qual mês que estamos agora, Morgana? Eu acho que vamos para novembro? Vamos para novembro, então. O que tivemos de destaque? Então, reta final, novembro e dezembro. Em novembro tivemos a morte do apresentador Gugu Liberato, aos 60 anos. Depois ele sofreu um acidente doméstico nos Estados Unidos, onde ele morava. Também tivemos a polêmica do ICMS a nível estadual. E teve a morte da turista gaúcha aqui em Balneário Camboriú. E nós também tivemos algo muito importante, que foi a assinatura do decreto para concessão do centro de eventos por mais 20 anos. E vale a gente destacar, já que estamos falando do centro de eventos, que o ano de 2019 foi um ano que praticamente nada aconteceu em relação ao centro de eventos. Houve a inauguração do centro de eventos. Que, na verdade, foi no final de 2018. É verdade. No final foi mais de 2018, atrás. ainda quando então o presidente Temer estava finalizando o seu mandato. E aí ele esteve aqui em Balneário Camboriú para fazer essa inauguração fake do centro de eventos. Mas durante 2019... de concreto mesmo, só a assinatura dessa concessão por 20 anos do centro de eventos, que até agora não teve uma empresa ou alguém que vai gerir, um interessado para gerir o centro de eventos, e a gente espera que na próxima retrospectiva a gente possa trazer boas notícias do centro de eventos. Eu quero que na próxima a gente esteja falando que o centro de eventos foi inaugurado realmente, de fato. Até porque em julho já tem evento da Ordem dos Advogados do Brasil, um congresso da OAB marcado para o centro de eventos, e já tem a preocupação se ele estará pronto, porque ainda faltam alguns equipamentos para que ele possa aí receber de fato os eventos. Ainda no mês de novembro, um fato negativo no Hospital Marieta, em Itajaí, um lutador, né, inclusive professor de artes marciais, impaciente, nervoso, não concordou com a forma de atendimento do médico para com a sua esposa grávida e acabou agredindo, dando um soco, mas um soco, né? Esse médico teve que passar por cirurgia, que alguns dentes foram quebrados de uma atitude imperdoável, né? Realmente um fato muito negativo para a cidade de Itajaí. No mês de novembro também tivemos a prisão do ex-prefeito de Navegantes em operação que investiga fraudes e licitações, e também aquele apagão que deixou 50 mil imóveis sem luz em Itajaí, Camboriú e Balneário Camboriú, que a causa foi literalmente um gato, não um gato na energia elétrica, o gato ou animal que passou por muros de mais de 3 metros de altura, conseguiu entrar dentro da subestação da Celesc e causar o apagão aí, afetando mais de 50 mil imóveis. Após 3 anos, o estacionamento rotativo voltou a operar, porque funcionar ainda tem pessoas que não estão acreditando nesse funcionamento do estacionamento rotativo. Reclamação, né? Até esperava mais reclamação, mas não estamos acompanhando muitas reclamações, não. Mas tá aí, vai ficar, vai permanecer. Para fechar, mês de dezembro?
Mês de dezembro. Só lembrando que em novembro ainda tivemos alguns bandidos que atiraram contra o camelódromo aqui em Balneário Camboriú, mataram uma pessoa e deixaram 2 feridas aqui em Balneário Camboriú. E aí, fechando este mês de novembro, dezembro, tivemos... Rapidinho, desculpa te interromper, Morgana, mas a nossa grande audiência de torcedores do Flamengo também não pode deixar passar a vitória histórica do Flamengo na Libertadores da América. No finalzinho da partida, Gabigol marcou 2 vezes e deu aí o segundo título, o bicampeonato da Libertadores da América pro Flamengo diante do River Plate. E depois, em dezembro, eles acabaram perdendo o Mundial pro Liverpool, que se tornou o grande campeão. Com gol do Firmino. Dezembro também com o Cruzeiro rebaixado para a Série B no Campeonato Brasileiro às vésperas do centenário. Chapecoense e Avaí, as 2 equipes aqui de Santa Catarina que estavam na Série A, também no mês de dezembro, acabaram aí amargando a queda para a segunda divisão. Foi lançado o edital para o engordamento da faixa de areia aqui em Balneário Camboriú. Neste mês foi agora há poucos dias também a expectativa para o ano que vem que comece. A retrospectiva de 2020 vai falar muito desse alargamento. Bom, são fatos que a gente trouxe, procuramos, claro que não temos tempo de abordar todos, porque 1h30 já se tornou pouco para nós, né? Antigamente eu acho que era 1 hora, agora já é 1h30 e ainda já está ficando pouco. É isso, Morgana? Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Primeiro agradecer a vocês, o Caleb, que já saiu, teve que sair um pouquinho mais cedo. Obrigado você também. Muito obrigada, Edilson. Obrigada aos nossos ouvintes. A gente Amanhã espera... não tem programa. Amanhã não tem programa, mas a gente espera voltar em 2020 com uma retrospectiva um pouquinho mais positiva também, de alguns fatos melhores, que seja um ano melhor. Desejando já feliz ano novo para os nossos ouvintes e agradecendo pela companhia de sempre. Foi um ano pesado, de muitos acontecimentos tristes, mas também tivemos boas notícias para passar aos nossos ouvintes. Então ficam também os votos de um feliz ano novo e que em 2020 nós possamos estar juntos aqui nas ondas da Rádio Menina. Promenac Canvel, Oral Sim, Maquinária Cressol, Forte Atacadista e Brava Madeiras. A estes nós também desejamos, parceiros, um feliz ano novo, um feliz 2020. Marcão, dá um feliz ano novo. Você, quando o programa é gravado, o produtor tem que dar um boa tarde aqui e um feliz ano novo também. Muito obrigado. Ô Adilson, eu que agradeço, uma ótima tarde a todos os ouvintes e um feliz ano novo, cheio de paz, muita luz, saúde, alegria, que 2020 seja o ano de todos. Isso aí, Marcão, na produção, deixou o programa todinho preparado pra gente. Um abraço, gente, bom finalzinho de 2019, boas festas e até o ano que vem.